Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Amém. Antes de eu trazer a estudo e a aula, eu queria dizer uma coisa. Nós estamos num movimento de reforma. E o que é um movimento de reforma? O movimento de reforma não é botar alguma novidade. Não, ao contrário. O movimento de reforma é voltar. É trazer de volta a igreja aos seus primórdios, às Escrituras. Isso é reforma. Voltar, trazer as Escrituras e mudando, tirando as coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Isso é movimento de reforma. E restaurar aquilo que a igreja fazia antes, conforme foi ordenado por Deus, e que deixou de fazer. Então, nós, do Projeto Os Puritanos, estamos envolvidos numa reforma. E nós queremos trazer de volta algo que era da vida da igreja, desde a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Jesus fez isso e a igreja deixou de fazer. Trata-se do Cântico dos Salmos. Cântico dos Salmos. Porque nós cremos que Deus deixou um inário para a igreja de todos os tempos. Por isso, o livro dos Salmos, os 150 Salmos, ele é chamado no original de Terrelim, que quer dizer louvores. Que assim quer dizer. Então, a igreja no Antigo Testamento cantava os cânticos de Sião, que são os salmos, e a igreja do Novo Testamento também. Quando você lembra que, certamente vai lembrar, dois textos que temos em Efésios e Colossenses, que é falando entre vós como salmos, hinos e cânticos espirituais. O que você pensa? Talvez você pense em salmos, cantar os salmos, cantar os hinos do inário, cantar os cânticos, corinhos, cânticos feitos. Não, não pode ser isso. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, não havia inário nenhum, hino nenhum, e nem corinho nenhum, nem cântico nenhum. Então, o que ele estava querendo dizer com salmos, hinos e cânticos espirituais? Paulo está se referindo aos salmos, ao saltério, aos 150 salmos. Ele tinha na mão, e todos, inclusive Jesus também, a Septuaginta. Na Septuaginta tem os títulos dos salmos, e na sua Bíblia também tem. Aí você vai ver Salmo de Davi, hino de Davi, cântico de Davi. Às vezes dois, hino, salmo e hino, ou às vezes os três, ou só cântico de Davi, ou só salmo de Davi. Pode abrir sua Bíblia aí, você vai ver no título dos salmos, isso, salmo de Davi, ou hino de Davi, ou cântico de Davi. Então, o apóstolo Paulo está falando dos salmos. Salmos, hinos e cânticos espirituais são salmos. Jesus cantou os salmos, porque diz lá em Mateus 24, quando ele se reuniu com os discípulos e estabeleceu a ceia, então, quando terminou a ceia, diz o texto, tendo cantado um hino, foi para o Jardim das Oliveiras. Que hino? Um tinário. Era um hino de Davi, porque todos os comentaristas, todos os estudiosos da palavra sabem que os judeus tinham uma coleção de salmos para cantar na Páscoa, que era chamado Halel.
porque tem aleluia em todos eles, do 113 ao 118. Jesus cantou um desses, porque ele terminou a Páscoa com a Santa Ceia e cantou um desses salmos. E tendo cantado o salmo, saiu para o Jardim das Oliveiras. Então, a igreja cantava salmos. O culto da igreja primitiva era uma cópia da sinagoga. Na sinagoga que se cantava os salmos. E a igreja cristã primitiva cantou os salmos durante muitos anos. Depois é que vieram os hinos. Então, nós estamos nesse movimento, metrificando os salmos, porque nós não temos saltério em português. Está terminando, está quase lá. Nós escolhemos músicas, porque a melodia não está ordenada, nós não encontramos melodia na Bíblia, mas a letra são os salmos. Então, a comissão trabalha assim. Nós não estamos preocupados com rima, mas estamos preocupados de manter o sentido exato do que está nos salmos escrito. Então, não interpretamos, não parafraseamos os salmos, nós fazemos de tudo para que seja o que está no salmo. Por que não é ipsis literis? Porque, para caber na métrica da música, você tem que mudar a palavra ou a frase de modo que caiba na métrica da música. Por isso que a metrificação é uma outra versão. Você tem várias versões das Escrituras, né? São traduções. Sem mudar o sentido, a gente tem. Então, a métrica do salmo também é sem mudar o sentido. Eu quero cantar um salmo aqui, agora. E quero que você aprenda, cante logo comigo. É o Salmo 115. Você depois pode conferir com as Escrituras. Você vai ver que não é ipsis literis, mas é o mesmo sentido dos salmos. E cadê a mocinha aqui para ir me acompanhando? Vai tentando, indo atrás. Quero ver agora. Eu vou cantar uma vez. Está aí já? Está ali. É muito simples a música, muito simples. É assim. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem vive em retidão tem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Não é fácil? Cadê o Paulo? Tenta aí no violão. Bora aí, rapaz. Isso. Vamos lá. De novo. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem vive em retidão tem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Amém? Está saindo. Não vive a
difamar não faz mal a outrem. Ao seu vizinho não quer injuriar. Despreza o homem vil, honra o que teme a Deus, jura com perda até, mas não volta atrás. O seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pensa receber. Isso para incriminar quem inocente é, quem assim proceder não se abalará. Amém? Cantaram a palavra de Deus, cantaram o salmo. Quem compôs? Cristo, Espírito Santo, perfeito, não tem erro. E é a palavra de Deus. Então, que bom, nós precisamos incluir os salmos nos nossos louvores, nos nossos cânticos. Quer mais uma vez? Vamos lá? Vamos ficar em pé, então. Passa vergonha, é isso? Para Jesus. Vai passar vergonha cantar a palavra de Deus, pastor Paulo? Oxe, gente. Vamos lá. Vamos lá? Dá o tom. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem vive em retidão, quem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Não vive a difamar, não faz mal a outrem. Ao seu vizinho não quer injuriar. Despreza o homem mau, honra o que teme a Deus,
sentar. Saiu ou não saiu? Vamos orar a Deus. Senhor, grande e soberano Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós temos pecado contra Ti. Não somos dignos, Senhor, de estar na Tua presença, nem de cantar louvores, nem de pronunciar Teu santíssimo nome. Somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós sabemos que Tu és santo, santo, santo. Odeias o pecado e os que cometem iniquidade. Senhor, não somos dignos, não somos dignos. Está escrito na Tua palavra, pelo profeta, pela boca do profeta, pelo Espírito Santo, ele diz: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não somos dignos, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Nós clamamos como aquele publicano batendo no peito: ser propício a mim, pecador, ser propício pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Vem perdoar nossos pecados, mas não só perdoa, purifica, converte, muda, transforma, liberta-nos. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Vem nos ajudar, Senhor. Nós sabemos, o Senhor orou ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. É a verdade que santifica. Então nós rogamos que o Teu Espírito, através da palavra, possa operar em nós. Tem misericórdia. Começa de mim, Senhor. Começa comigo, aqui, para que eu não seja como o apóstolo disse, pregando aos outros, sendo eu mesmo desqualificado. Tem piedade de mim e tem piedade de cada um que está aqui. Nessa hora tão má, Senhor, tão má, no meio dessa geração adúltera e perversa. Tem misericórdia. Nós pedimos, rogamos isto, Senhor. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos abençoar. O Senhor pode deixar após si uma bênção. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Tem misericórdia. Oramos, imploramos, pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Ainda na minha juventude, eu li um livrinho, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Era o nome do livrinho, escrito por um missionário com a melhor das intenções. Mas só que ele propunha no livrinho uma coisa que errada, que não é uma heresia. Ele propunha para o livrinho que há 3 tipos de pessoas. O que é chamado de homem natural, quer dizer, o incrédulo, que não entende das coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, então é o homem natural. Esse está perdido. Aí ele dizia, mas tem o crente, que é carnal ou espiritual. E esses dois são salvos, vão ser salvos. Aí ele dava um texto bíblico.
1 Coríntios. Eu vou começar no capítulo 3. Ele diz, existe o crente carnal, sim, porque está escrito lá, Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, tem crente espiritual e tem crente carnal. Tem ou não tem? Claro que tem. Tem crente carnal e tem crente espiritual, sim. Qual é o problema do livrinho? E qual é a heresia? É que ele diz que o crente carnal é salvo. A Bíblia não diz isso. Que tem crente carnal? Tem. Mas que é salvo? Aí os crentes de Coríntios eram carnais. Mas a Bíblia não diz que eles eram salvos. Estavam tomando leite e tal. E que, claro, eles precisavam era nascer de novo. Por que eu sei disso? Porque em Gálatas, no capítulo de número 5, você vê Paulo, o apóstolo, falando das obras da carne. Aí ele diz assim, verso 16, do capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, crente carnal que pratica obras da carne não vão ser salvos, a não ser que nasçam de novo. Eles estão na igreja? Estão. Mas precisam nascer de novo. Não pode continuar na prática do pecado, não pode continuar carnais. Eles têm que ser espirituais, porque são os que vão ser salvos, os crentes nascidos de novo. Crente carnal não é salvo. Está na igreja, conhece a doutrina, sabe, canta os louvores, canta também, está na igreja, ora, faz tudo, mas não é salvo. É carnal. Se nós abrirmos na primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, o João é todo manso, amoroso, né? Filhinhos, mas bota uma linha que não tem jeito, ou é céu ou inferno. Veja o que ele diz, 1 João capítulo 3, começando o verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora presta atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Onde aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vejam, analise comigo esse versículo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não é um crente carnal praticando obras da carne. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A Bíblia ensina impecabilidade, porque houve um tempo na história da igreja, entre o movimento metodista, lá nos idos do século XVIII, o movimento Keswick, que ensinava que alguém podia chegar a um ponto de não pecar mais. Isso não persistiu, porque obviamente não ia persistir. Que conversa! Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso, a sua verdade não está em nós. Não existe impecabilidade, mas existe uma diferença entre pecar e praticar o pecado. Essa é a diferença que a Bíblia põe. Os que não nasceram de novo praticam o pecado, estão dominados por um determinado pecado, ou dois, ou três, e tem que praticar. Ele está dominado por isso. Escravizado. Ele tem essa prática. Ou mais. Um exemplo seria o trem chegando na estação pontualmente. Isso é a vida de um crente carnal, com prática de pecado. O nascido de novo, o trem, de vez em quando, por um acidente, para. O crente peca. Não tem dúvida. Todos os dias. Por isso nós temos que confessar. Confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, o problema é que esse crente carnal está dominado por prática de pecados e ele não consegue se libertar, ele está escravizado, ele então precisa de novo nascimento. A minha experiência como jovem, eu nasci na igreja. Eu digo assim, não é uma expressão, não. Eu nasci de fato mesmo na igreja, porque meu pai era zelador da igreja. Então, eu nasci na igreja, vivi na igreja, corria entre os bancos como criança. Nasci na igreja. Então, era um jovem, vamos dizer assim, jovem crente. Agora, eu criei em Jesus, eu professei a minha fé. Aí eu fazia parte dos adolescentes, da mocidade, era líder. Depois comecei logo a pregar nos ar livres. E depois fui para o seminário. E pregando, fui líder de um grupo imenso de jovens lá em São Paulo. E todos olhavam para mim, só queria ser, me chamavam de Fafá, queria ser como Fafá. As mães disseram, se meu filho fosse como Fafá. Então,
Ele tinha essa fama de espiritual. Realmente eu não era devasso. Eu me casei virgem. Eu não conheci nada do mundão. Mas Deus me mostrou que, embora eu nunca tivesse ido a um prostíbulo, eu tinha um prostíbulo no meu coração. E o dia que Deus mostrou claramente foi quando um presbítero, vocês talvez não saibam o que é um presbítero, ele nem era pastor, ele era presbítero, mas era versado nas Escrituras. E ele começou a colocar com umas bombas assim, umas dinamites no lugar certo do edifício. Você sabe quando demolem, para demolir um edifício, como eles vão botando aquelas bombas no lugar certo, e depois quando explode, cai direitinho assim. Ele foi colocando versículos como esse aqui: nascido de Deus não vive na prática do pecado. Foi botando essas dinamites e explodiu. O Espírito Santo explodiu. E meu edifício espiritual, falso, mentiroso, construído por mim mesmo, caiu por terra. Eu descobri que, apesar de estar pregando, falando, liderando espiritualmente, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, tudo, eu era um crente carnal. Não tinha nascido de novo. E estava perdido. O Espírito Santo me derrubou. Me mostrou o quanto era o pecador, como ontem. Ontem. Vergonhado. Eu só pensava naquele Salmo 59, que diz assim: ó Deus, que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Não sofram vexame por minha causa os que esperam em Ti. E eu ficava pensando, todo mundo pensava que eu era o máximo, e eu era um fracasso. E que escândalo, meu Deus. Aí eu fui à presença de Deus, eu fiquei uma semana, uma angústia muito grande. Eu pedi a Deus que me matasse. Disse: eu não quero envergonhar Teu nome, não quero escandalizar Teu evangelho, eu não quero. E se é para eu viver essa vida de crente carnal, eu prefiro não viver. Tira-me, tira a minha vida. Sabe, com sinceridade, talvez é bobagem minha, mas eu preferia o inferno do que envergonhar o nome do Senhor. E Deus olhou para a sinceridade do meu coração. Na verdade, era o Espírito Santo que estava fazendo isso. E foi naquela semana que Deus, realmente, ele não me matou fisicamente, mas ele matou o Josafá antigo. E operou na minha vida. Eu sei que foi um novo nascimento. Sei explicar como, é um milagre. Um milagre da nova vida. Um milagre que nasce da morte. Porque eu enterrei tudo aquilo que eu tentei construir com o meu esforço, como se fosse pela lei. Então, eu sei que esta é uma triste realidade de muitos na igreja, e até líderes. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece.
nossa vida. Sabe tudo. E eu sei que são pessoas que Deus quer salvar, que Deus quer fazer o milagre da nova vida. Mas é preciso que eles entendam que não dá para continuar assim, que eles têm que parar, dar um stop e dizer: eu vou buscar ao Senhor e não largo enquanto Ele não me salvar, não me der um novo nascimento. Como Jacó lutando com o anjo de Deus, lutando, o sol aparecendo, e ele: não, eu quero a bênção, eu quero esse novo nascimento, eu quero. Lutando, e tal. E Deus, puxa, qual é o seu nome? Porque pergunta meu nome, que é maravilhoso. Eu creio que era Cristo mesmo que estava lutando com ele ali. Porque Jacó, apesar de tudo que Deus estava fazendo com ele ainda era enganador, ainda precisava de uma mudança. E foi nessa luta, que Deus feriu a coxa dele e disse: você não será mais Jacó, seu nome será Israel, porque com instância lutaste com Deus e prevalecesse. Então, meus irmãos, nós não podemos operar o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra do Espírito de Deus. Se você for lá para João, o Evangelho de João, veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 12 e 13. João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é hereditário, nem pela vontade da carne. Eu vou com meu esforço, nem da vontade do homem, não é o pastor ou qualquer um que vai dizer: eu te ordeno, nasça de novo agora. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Vem do céu. É uma obra de Deus, da vontade de Deus. Quando Ele opera pelo seu Espírito Santo. Então, o que podemos fazer? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscarmos a Deus, Ele se deixará ser achado de vós. Quer dizer, Deus é assim, nós temos que buscar e não nos conformarmos. Sabe o que Deus mais odeia? É a hipocrisia. É a pessoa... bom, ninguém sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Eu vou continuar aqui na minha, cantando, louvando. Mas Deus está vendo a sua hipocrisia. O Salmo 51 diz claramente que o que Deus quer é a verdade no íntimo. É a verdade no íntimo. Então, é você encarar isso, dizer: não posso continuar mais fingindo. Eu estou desagradando a Deus, é hipocrisia.
e eu vou me dar mal. O fim não é bom. Jesus foi muito sério com os fariseus, chamando-os de hipócritas. Hipócritas. Porque eles eram hipócritas. Tudo faziam para os homens verem. De fora, tudo bonitinho. E como ele disse, poucos caiados. Tudo bonitinho, pintado por fora, mas por dentro, toda a podridão de um cadáver se desfazendo. Podre. Então, não vai. Olha, uma das coisas que nós temos no Novo Testamento bem claro é a lei e a graça. A lei, ela tem uma utilidade. A utilidade da lei não é salvar. Ela não salvará nunca. A lei não salva ninguém. Qual é a utilidade da lei? Primeiro é evangélica. A lei, ela ajuda a nos convencer. O Espírito Santo usa a lei para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É como um puritano disse, que é como um ministro de Deus que pega a lei como uma vara, uma varinha, chega num arbusto e tchá, tchá, tchá. E Adão sai nu de trás do arbusto. Nu, nu, nu. Sem folhinha nenhuma. Mas vergonhas de fora. Nu. Esse é o serviço da lei. É tirar o Adão de trás do arbusto e mostrá-lo nu. Alguém ontem ouviu a mensagem e depois disse: eu me sinto tão envergonhado, tão envergonhado. Glória a Deus. Porque a lei tirou você de trás do arbusto, está mostrando a sua nudez, e toda a sua vergonha, e quem realmente você é. Bendita vergonha. Glória a Deus. Então, é assim que a lei faz. E quando Adão sai nu, aí a lei vai apontar para a cruz. É a varinha agora apontando para a cruz. É lá. A sua roupa de justiça, alva como a neve, está na cruz, está lá. Ele foi despido para vestir você da mais alva roupa. Ele foi pregado nu. Você sabe, Cristo foi pregado nu. Não vai na onda desses retratos que a Igreja Católica faz do crucifixo com um aventalzinho aqui, colocando o aventalzinho na parte de baixo. Está errado. A Bíblia diz que ele foi dependurado nu. Vergonha da nudez. Para que a sua roupa de justiça estivesse sobre você. Então, a lei diz isso. Então, o que a Bíblia condena? É que você tente viver uma vida cristã pela lei. Não dá.
ela é exigente, ela é perfeccionista, ela lhe condena. E você não tem como satisfazê-la. Porque você não vai nunca. O texto de Romanos fala que ela não pode lhe dar a salvação por causa da carne. Vamos ver se eu mostro isso para você. Eu quero lhe desiludir completamente de viver a sua vida cristã, a sua vidinha cristã, construída por você, pelo seu esforço carnal. Não. Desista disso. A proposta de Deus é muito maior. Era um pouquinho que eu já digo o versículo. Veja o que o apóstolo Paulo fala, como a lei ela é boa, mas ela não pode lhe ajudar a se salvar. Diz assim, verso 7 do capítulo 7 de Romanos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O pecado, a lei tem essa utilidade. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou para mim morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneiramente maligno. Quer dizer, pelo mandamento, o pecado foi mostrado para mim sobremaneiramente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão no pecado. Veja, esta expressão aqui do apóstolo é a expressão da natureza pecaminosa que existe no homem antes de ele se converter. Veja no capítulo 8 agora, em que ele diz assim: verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, e não pode estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não está sujeito, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está muito claro. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu vou depois desenvolver isso aqui
quando falarmos de o que significa andar no Espírito. Nós vamos voltar a esse texto. Meus irmãos, o que eu quero mostrar é que você não pode se valer da lei, do seu esforço em obedecer à lei para ser salvo. Porque você nunca vai conseguir. E sempre vai viver na prática do pecado e na carne. E vai viver frustrado e triste. No capítulo 7, voltando agora, do verso 1, abra aí, Romanos 7, veja o verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, pois, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Deixa eu desembrulhar essa aqui. Vou contar como se fosse uma historinha. Uma mulher era casada com um homem rígido, perfeccionista, exigente, e sempre condenava a sua esposa porque ela não conseguia fazer a coisa como ele dizia que era certo. E ele não errava, não, era certo, era perfeccionista e exigia isso, e ela era infeliz, porque ela tentava fazer o que ele exigia, o que ele pedia, mas ela, quando fazia, era imperfeito, não era certo, e ele está errado. Aí, ela conheceu um outro, maravilhoso, bondoso, compreensivo, sempre disposto a perdoar. Ela se apaixonou. E agora, só posso casar com esse aí se esse morrer, mas o infeliz não morre. Ele não morre. Como é que, então? Eu estou contando o texto aqui. Só tem uma saída, a morte. Mas ele não morre. Está ligado ao marido enquanto ele viver. Então, como fazer? Aí o texto está dizendo o seguinte: ele não morre, então você morra. Você morra. Mas então acabou, vou morrer, não me casar como? Mas esse novo que você se encantou, ele morreu e ressuscitou. Ele tem poder de lhe ressuscitar. Você morre com ele, ressuscita com ele e vive com ele para sempre. É isso que o texto está falando. Paulo está dizendo, não vai. A lei é o homem que não morre, e que exige, e que não perdoa.
E você tenta e não consegue nada, infeliz. Mas se você morrer com Cristo, assim, meus irmãos, vós morrestes para com a lei, por meio do corpo de Cristo, para agora pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Está vendo? Está vendo? A saída? Você tem que morrer. Não tem outro jeito. Você tem que morrer para a lei. Você tem que morrer para as obras da carne. Você tem que morrer para o seu esforço. Para então ressuscitar com Cristo. E agora ser outro. Para ficar com Ele. E frutificar com Ele. E viver feliz. E se eu errar e pecar? Será perdoado. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Você vai viver feliz para sempre. É igual aquele conto de fadas. E viveram felizes para sempre. Pronto, você e Cristo. E ficou para trás a lei. Que foi útil, foi importante, mas que não podia lhe ajudar, lhe salvar. O seu gládio era forte e firme, de condenação. Mas Jesus apareceu, Ele morreu para que você morresse. Ele ressuscitou para que você vivesse. E vivesse com Ele para sempre. E fosse assim, liberto dessa condição. E agora, com Ele, experimentasse uma vida que não é fruto do seu esforço. Não, mas é fruto do poder dEle na sua vida. Ele vivendo em você. Por isso a gente entende o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este é o segredo da vida do crente vitorioso. É Cristo nele, vivo. Ele vivificado, Cristo vivo nele. E Cristo vivendo nele, vitoriosamente. Então, que Deus nos abençoe e que você entenda bem. Fique decepcionado com a sua vida, pode ficar. Que você tem tentado viver no esforço e não tem conseguido. Satanás astuto, terrível, zombador, tem na coleira muitos crentes e diz, peca. Diz, mas eu sou crente, peca, estou mandando. E aí, tá bom, peca. Aí levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então, sobe e desce, sobe e desce. Isso não é vida que Cristo veio trazer, querido. Não, Cristo veio trazer para você uma vida que sobe, continuamente sobe. E é isso que eu quero que você entenda. E nessa próxima palestra, nós vamos entrar fundo nisso aqui, em nome de Jesus. Amém.